Peppa é uma das animações infantis mais famosas de todos os tempos. Estando há 20 anos no ar, é claro que o desenho não deixaria de colocar algumas referências bem legais em vários dos seus episódios. Será que você percebeu esses easter eggs incríveis enquanto assistia? Dog-Man é uma série de livros infantis absurdamente famosa no mundo todo, e essa fama só vai aumentar mais ainda quando a DreamWorks lançar o filme animado do policial meio homem e meio cão em janeiro de 2025. Mas mesmo antes de ter sido anunciado, a série da Peppa já estava fazendo referência a um dos personagens mais amados da saga do Dog-Man, Petey, o gato perverso. A gente pode perceber isso no episódio Melhor Amiga, isso porque na parede do quarto da Peppa tá o desenho de um gato laranja e listrado, que não poderia ser mais ninguém que o inimigo número 1 do Dog-Man. E nem dá pra dizer que é somente outro gato laranja. Os dois têm o mesmo tamanho e são magrinhos da mesma forma. O Garfield, por exemplo, é bem mais baixinho e redondo. Então os artistas por trás do desenho da Peppa Pig realmente decidiram fazer uma pequena e divertida referência a essa incrível franquia de livros. Mas existem muitos outros segredos assim espalhados pelos episódios da Peppa, e que você nem faz ideia. Hoje vamos mostrar 12 easter eggs e referências que você nunca notou em Peppa Pig. Pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! Muitos fãs devem saber que existem outros desenhos feitos pelos mesmos criadores das aventuras da Pequena Porquinha, que são Neville Ostley e Mark Baker. E o mais famoso, fora a própria Peppa, é chamado de O Pequeno Reino de Ben e Holly, a história de uma fada e um duende que vivem aventuras incríveis. Mas você sabia que existem alguns easter eggs desse outro seriado em alguns episódios de Peppa Pig? Um exemplo tá em Hospital, onde o Ben e a Holly aparecem na forma de desenhos na parede. Por causa desses easter eggs, vários fãs, incluindo a gente, acreditam que as duas séries até mesmo se passam no mesmo universo. Isso é bem legal, não é? A Porquinha viajou várias vezes durante o seu programa, e nem sempre foi somente para outras cidades de sua nação. Afinal, a sua família já parou em Nova York, lá nos Estados Unidos, e lá eles passaram por um dos locais mais famosos de toda a cidade, que aparece em quase todos os filmes americanos, a Times Square. Além da própria referência a esse lugar que já é tão marcante na cultura pop, também temos vários pequenos easter eggs presentes nos telões gigantescos da Times Square, que geralmente passam propagandas de marcas extremamente famosas ou de filmes que vão ser lançados. Em um dos telões, o Super Batata aparece para fazer propaganda do filme que ele vai atuar em Hollywood, Vegetais no Espaço. Mas isso nem chega a ser um easter egg de tão óbvio que é. Tem um que a gente pode ver o Ben e a Holly. Eu aposto que as referências a esse desenho são feitas para nos induzir a assisti-lo, assim como a Disney faz com as suas mensagens subliminares. Também temos um no telão que está em cima do Ben e da Holly, que parece estar transmitindo uma corrida de carros. O cenário e as cores são claramente feitos para referenciar a uma das franquias de jogos mais incríveis da Nintendo, Mario Kart. Tanto que um dos veículos é vermelho e o outro é verde, justamente as cores que representam o Mario e o seu irmão Luigi. Acha mesmo que isso seria somente uma coincidência? Se você é um grande fã de Peppa Pig e adora as referências incríveis dessa produção, já vai comentando aqui embaixo o hashtag Peppa. O desenho tem alguns personagens bem legais que não fazem parte do elenco principal, e por isso só aparecem em alguns episódios, como o Super Batata e o Papai Noel. Outro personagem semelhante é o Pirata, que é facilmente reconhecido por conta de sua longa barba ruiva. Ele tem um visual bem único, embora seja feito para representar os piratas em geral. Por isso é muito engraçado que ele não seja o único de barba ruiva dos desenhos animados britânicos. Afinal, existe um personagem exatamente assim no Pequeno Reino de Ben e Holly. Ao invés de também ser conhecido como pirata, o nome dele é Barba Vermelha. A semelhança entre ambos pode até fazer alguns fãs pensarem que eles são o mesmo personagem, porque muitos teorizaram que ambas as séries são do mesmo universo, mas não tem como os dois serem a mesma pessoa. Além de ambos serem chamados de formas diferentes, o Barba Vermelha é um duende, enquanto o pirata de Peppa Pig é um humano. A gente pode notar a diferença por conta das suas orelhas. Ou seja, a verdade é que o pirata de Peppa é uma referência ao Barba Vermelha, já que ele apareceu pela primeira vez somente em 2018, enquanto o personagem de Ben e Holly já marcava sua presença desde 2009. Mas
Mas será que os personagens não têm algum tipo de ligação? Talvez o pirata e o Barba Vermelha sejam parentes distantes. Eu acho que tem alguma coisa nisso aí que a gente ainda não percebeu. Em A Festa das Crianças, a senhorita Coelho vai fazer uma pintura no rosto para ficar parecendo uma fruta. Embora ela quisesse fazer outro tipo de pintura, a Rebeca Coelha pinta o rosto dela para deixá-la igual a uma ameixa. O que pode ser só uma piada normal para a maioria das pessoas, os fãs mais sagazes vão ver que isso é outro easter egg a Benny Holly. Isso porque a voz original da senhorita Coelho é a da atriz Sarah Ann Kennedy, conhecida por dublar personagens de diferentes desenhos infantis. E uma delas é a Ameixa Nani, de Benny Holly. Essa piada é muito sutil e difícil de perceber. Se você notou por conta própria, significa que você é definitivamente um dos maiores fãs de Peppa Pig e de Benny Holly. Jurassic Park é outra franquia muito marcante na cultura pop, e como a gente sabe que dinossauros já existiram no mundo de Peppa, é claro que era apenas questão de tempo para que o programa da Porquinha fizesse referências a esse clássico dos anos 90. Na verdade, Jurassic Park não ganhou somente um easter egg, e sim um episódio inteiro de referências. O Parque de Dinossauros do Vovô Coelho. Todo o episódio é uma referência ambulante, já que os personagens vão visitar um parque de dinossauro, assim como no filme. A diferença é que todas as criaturas do parque são somente de mentirinha. Ainda bem, porque imagina se o Vovô Coelho tivesse conseguido recriar esses seres, e então eles perdessem o controle e dominassem o parque da mesma forma que aconteceu nesse filme clássico. Ao menos o episódio seria bem mais épico se algo assim ocorresse. Falando em dinossauros, a gente não poderia esquecer de falar do boneco do George, que é completamente fissurado por essas criaturas. Você deve estar pensando agora mesmo, o que é que tem pra falar do dinossauro do George? É só um dinossauro. E meu amigo, você não poderia estar mais enganado. O boneco que o irmãozinho da Peppa carrega pra lá e pra cá durante praticamente todos os episódios do programa pode aparentar ser apenas mais uma espécie de qualquer dinossauro, mas a sua aparência e cor fazem referência a um personagem de outra franquia de filmes, que tá entre as mais famosas da cultura pop. Godzilla. É muito igual, gente, porque o Godzilla ficou tão marcado nas cabeças das pessoas, porque quando pensamos em um monstro gigante, ele é a primeira coisa que se passa na nossa mente. Por isso, a aparência dele sempre aparece como um pequeno easter egg em vários programas diferentes. Antes da gente continuar com o vídeo, que tal você apertar no botão de inscrição para receber os nossos conteúdos diários? Eu prometo que você não vai se arrepender. No episódio Dia Internacional, a Peppa e todos os seus colegas de classe vestem roupas feitas para representar diferentes países. Por isso encontramos diversas referências. Peppa se apresenta como um pintor francês, utilizando até mesmo uma boina. George utiliza um casaco e um chapéu conhecido como Ushanka, representando um soldado da Rússia. Esse item é uma peça muito boa para esquentar a cabeça quando estamos em lugares muito frios, e os russos usam isso porque vivem em um país muito gelado. Também é possível encontrar nesse mesmo episódio, na parede da escola, um quadro com uma pomba branca carregando uma flor. Ela não tá lá por acaso. Faz referência ao símbolo mundial da paz que é utilizado em vários eventos e celebrações. A presença dela nesse episódio faz muito sentido, já que os personagens estão celebrando a existência de todos os países do mundo. É muito legal ver que os criadores do desenho tenham dado tanta atenção a um detalhe desses, já que muitas pessoas nem sabem o que ela significa. Peppa Pig tem algumas piadas recorrentes, e uma delas é feita pelo Sr. Lobo, o pai da Wendy Lobo. Ele frequentemente faz referências ao lobo mau, bem como ao conto dos 3 porquinhos. Em A Casa Nova, quando o Papai Pig e seus colegas constroem uma casa para a família Lobo, ele perguntou se a casa é de palha ou de madeira, e quando o Papai Pig responde que é de tijolos, o lobo assoprou a casa para ver se ela cai ou não, igualzinho ao conto dos 3 porquinhos. Mas ele não é o único que faz esse tipo de referência. No aniversário da Wendy, a própria Peppa comenta que a vovó tem orelhas bem grandes, e todo aquele diálogo famoso que acontece entre a Chapeuzinho e o Lobo Mau fingindo ser a vovozinha é replicado. Só que ao invés da vovó Lobo falar que seus dentes são feitos para comer gente, ela diz que é para comer bolo. Ainda assim, é bom ressaltar que ela fala isso de forma bem suspeita, como se estivesse tentando esconder os seus hábitos mais sombrios. Além disso, o bolo de aniversário da Wendy tem uma pequena casinha de madeira
madeira que ela derruba ao assoprar, o que é comemorado pelos seus pais. E como se essas referências não bastassem, a senhora lobo ainda pergunta de forma bem estranha se a casa do Papai Pig é feita de palha, e fica meio decepcionada quando ele responde que é de tijolos. E eu acho que o pai da porquinha não curtiu muito essa pergunta, hein? A Peppa é um desenho britânico, e se você é um daqueles fãs que esquece esse detalhe, o episódio em que a Peppa e seus amigos vão pra Londres tá aí pra te lembrar disso. Tanto que nesse episódio a gente até mesmo vê um grande relógio gigantesco instalado em uma torre nessa cidade. Esse é o Big Ben, e ele de fato existe. Por ser um relógio muito famoso, não é difícil vê-lo em diversos outros desenhos e produções, então é óbvio que uma série britânica como Peppa iria fazer referência a esse monumento histórico uma hora ou outra. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!